Olá a todos. Então, hoje a gente vai falar sobre intemperismo, né, e principalmente a relação do intemperismo com a formação do solo. Então, dentro do intemperismo, a gente tem um conjunto de processos que podem ser de caráter físico, químico e biológico, e esses processos, então, acabam resultando na desagregação da rocha e, consequentemente, a formação dos solos. Então, essas rochas que estão nas superfícies da Terra, elas são expostas a esses agentes. E nesse processo de intemperismo, a gente também tem formação, pode ter a formação de novos minerais e também a gente tem a liberação de alguns cátions ou ânions ou íons de forma geral que podem ser absorvidos pelas plantas depois. Então, o processo de temperismo, além da formação do solo e de novos minerais, também pode resultar na liberação desses elementos químicos que são usados para a planta depois, para sua nutrição. Já em relação à suscetibilidade desses materiais ao processo de intemperismo, a gente tem que eles dependem muito da natureza da rocha, né, se ela é um material mais compacto ou solto, a composição mineralógica da rocha, então quais os minerais que estão lá dentro, e aí, se a gente lembrar do que foi falado da aula de geologia, tem alguns minerais que são mais ou menos suscetíveis ao processo de intemperismo, e aí tem a relação direta também com o grau de polimerização daqueles tetraédros de silicato tetraédros de silício que a gente falou na aula passada. Aí o grau de cristalinidade da rocha, que está relacionado principalmente ao tamanho desses minerais, né, daquelas texturas afaníticas ou porfiríticas que a gente falou. Então, se eu consigo identificar esses minerais a olho nu ou não, isso tem uma relação direta com a suscetibilidade ao processo de intemperismo. E também nas rochas sedimentares a gente tem os agentes cimentantes que vão fazer com que o material seja mais ou menos suscetível ao processo de intemperismo, ou, em outras palavras, que esse material ele se intemperize de uma forma mais rápida ou mais lenta. Então, dentro do temperismo físico, a gente tem essa desagregação da rocha por essas ações mecânicas, né? Então, de forma bem simplificada, nesse processo de alteração física, né, onde há essa ação mecânica, a gente não tem a alteração química da rocha. A gente só tem o fracionamento do material, mas as características químicas e mineralógicas da rocha permanecem nessas frações ou nesses fragmentos menores. Só que, por outro lado, com essa fragmentação do material, a gente tem o aumento da área superficial específica. E aí o aumento dessa área superficial específica resulta, então, uma maior área de contato, o que depois vai auxiliar o processo de intemperismo químico, que a gente vai ver mais para frente. Então, dentro dessas ações, a gente tem, por exemplo, a água congelando e expandindo, né? Então, essa água entra nessas fraturas da rocha, e aí quando ela congela, ela expande o volume, e aí ela começa a fraturar toda a rocha. Isso é comum de regiões frias, por exemplo, a gente pega a região da Serra do Mar, aonde nos eventos de geada ou os eventos de ambientes muito frios, a gente tem então um fracionamento, o congelamento da água que fica nessas fraturas e posteriormente o fracionamento da rocha. Então esse daqui é um vídeo que mostra a intensidade do processo, né, esse degelo que vai transportando esse material e consequentemente a gente tem então um processo também de intemperismo físico nesse atrito do material da rocha, material com a outra superfície. O intemperismo físico também pode ocorrer por esse processo de abrasão, né? Então a gente tem ali algumas partículas em suspensão se chocando com a outra rocha que está ainda consolidada e promovendo então abrasão e esculpindo essas rochas, o que é muito comum aqui no Paraná, no Parque de Vila Velha, né? Onde a gente tem alguns resquícios do arenito Vila Velha, onde então o processo que esculpiu aquelas formas foi esse intemperismo físico pela ação do vento. E aí, como eu falei, a gente tem aqui o resultado do processo de intemperismo físico. Então, a gente observa esses pontos aqui, a coloração, indicando as variações do mineral. Então, a gente tem aqui pontos amarelo, vermelho, verde. E nesses blocos menores,
depois de passar pelo intemperismo físico, esses minerais ainda estão lá, da mesma composição química, né, e mineralógica. Só que o que acontece aqui, o material com 1 metro de aresta, a gente vai ter então um volume de scoop de 1 metro cúbico e a área superficial específica de 6 metros quadrados. Então, cada face do cubo tem 1 metro quadrado e essas 6 faces do cubo então geram os 6 metros quadrados. Ao fracionar esse material e a gente partir ele na longitudinal e na horizontal, a gente tem a exposição dessas superfícies internas, né? E aí a gente tem então um aumento da área superficial específica. Então ele passa de 6 metros quadrados para 12 metros quadrados, né? Então a gente tem um aumento da área superficial específica, porém o volume permanece o mesmo, né? Então o volume que esse material ocupa é o mesmo, mas aí a gente tem a exposição dessas partes internas do bloco, que aqui em cima não estava exposto, e aí a gente tem um aumento da área superficial específica, que depois vai auxiliar o processo de intemperismo químico, né? Então, e esse gráfico mostra, né, a quantidade de fragmentos que a gente vai tendo e o aumento da área superficial específica em metros quadrados. Então, é o aumento exponencial quando a gente tem o fracionamento desse material. Bem, partindo então para o intemperismo químico, esse intemperismo químico ele é resultado de interações, principalmente entre a solução do solo, mas reações químicas. E essas reações químicas podem ser classificadas como hidratação, oxirredução, dissolução, acidólise e hidrólise. E aí, para nós, que trabalhamos com solo, a mais importante delas é a hidrólise e também, em alguns casos, a oxirredução. Então, aqui a gente tem o mineral primário, né, a rocha sã, que seria o basalto. Aqui a gente tem o mineral primário, o piroxênio, que é o silicato de ferro. E o que acontece? Nesse processo de intemperismo, esse mineral primário sofre algumas alterações. Aqui, por exemplo, tem a saída do silício, né, ele sai da solução do solo. E aí esse ferro que estava no silicato, ele pode reagir com o oxigênio, passando então do estado do ferro 2+, a ferro 3+, e posteriormente também entrar em contato com a água e formar esse oxidróxido de ferro, que é conhecido como goetita. Então, como há uma alteração química e como esse mineral é formado por esse processo de intemperismo que ocorre na superfície terrestre, esse mineral secundário esse mineral aqui de baixo é denominado mineral secundário. Enquanto que esse mineral, como ele é formado junto com a rocha, na consolidação do magma ou pelo processo de metamorfismo, ele é denominado de mineral primário. Então, seria de forma parecida como a gente tem um prego enferrujando. Então, aquele pedaço do prego que está no interior e que não foi exposto às condições climáticas, ele permanece do mesmo jeito que estava ao sair da fábrica. E aí, quando a gente deixa esse prego exposto ao tempo, ao redor do prego a gente vai tendo então a alteração dele, vai criando uma ferrugem, porque aquele ferro que estava presente no ferro vai sofrendo então alterações químicas, o estado de oxidação e a composição, e seria de forma similar ao que a gente tem aqui na rocha, né? Então, a forma análoga ao que acontece no temperismo químico aqui na rocha é o que acontece quando a gente tem um prego enferrujando quando exposto ao tempo, né? E aqui a gente tem um desenho que mostra esses 3 fatores climáticos e o processo de alteração da rocha, né? Onde a gente tem então aqui essas curvas, a roxa representando a evaporação, a azul representando a precipitação e a vermelha a temperatura. Então, o que a gente observa aqui, né? Então, dentro desses 3 fatores climáticos, o principal que vai influenciar a formação do solo ou o aprofundamento dele é, de fato, a precipitação. Então, a quantidade de água disponível está relacionada com esse processo de alteração e vai fazer, então, com que o solo ou que a rocha ela se altere de uma forma mais ou menos rápida. Então, por exemplo, aqui nessas áreas de tundra, ou essas áreas com um clima muito frio, a gente tem a água no estado sólido e, consequentemente, ela não tem como fazer as reações químicas de forma tão acentuada assim para formar solo.
E aí, ao passo que a gente vai aumentando a quantidade de água e essa água já está no estado líquido, a gente tem aqui a formação de solo, né, o processo de intemperismo químico, dando origem ao solo, transformando essa rocha em solo, né, transformando os minerais primários em secundários. E aí, nessas condições, pode ser até que a temperatura seja elevada, né, mas como a gente tem aqui nas áreas desérticas ou semidesérticas, né, então o volume de água perdida por evaporação excede muito o volume de água que entra pela precipitação. E aí, no balanço, né, hídrico, há uma falta de água, ou seja, não tem água disponível aqui por um bom período do ano, logo, não tem água para as reações químicas de intemperismo. E aí a gente tem ou a rocha exposta na superfície ou praticamente não nada de formação de solo. E aí partindo para essas áreas onde eu tenho uma temperatura elevada e um volume muito grande de chuva, esses solos são extremamente intemperizados e dão origem a solos muito profundos, né? Porque aqui há condições para que essas reações químicas ocorram de forma bem intensa. E aqui é um outro gráfico que mostra, então, a alteração da mineralogia dos solos. Então, a gente tem, dentro daqueles minerais filossilicatados, os minerais que são ditos como 2 para 1, os minerais que têm duas camadas de tetraedro de silício para uma de octaedro de alumínio, e minerais 1 para 1 são aqueles minerais que têm uma camada de tetraedro de silício para uma camada de octaedro de alumínio. E aí a gente tem também os minerais ditos 0 para 1, que na verdade não são filossilicatos, né? Não são argilominerais, mas que eles possuem somente a camada de octaedro de alumínio. Então aqui a gente tem uma outra representação que mostra que quanto maior o volume de chuva, maior é essa transformação de mineral 2 para 1 em 1 para 1 e 0 para 1. Então esse é o processo de temperismo em resposta à quantidade de chuva que entra no solo. E aí a gente tem essas alterações. E aqui é chamado, então, essas zonas onde predomina minerais do tipo 2 para 1, de zonas de bicialitização, né? Ou seja, zonas onde eu tenho aqui duas camadas de tetraedro de silício para uma de octaedro de alumínio. Já nessas áreas em laranja, são as áreas onde predominam minerais do tipo 1 para 1, ou seja, zonas de monocialitização, onde eu tenho minerais com uma camada de tetraedro de silício para uma outra camada de octaedro de alumínio. E aqui nessas áreas vermelhas, onde chove muito, né, eu tenho a zona de aditização, ou seja, eu não tenho nada de silício e predomina então esses óxidos, os octaedros de alumínio. Então, por que há essa remoção de silício, né? Por que a gente tem essa passagem então, de mineral 2 para 1, em 1 para 1 e 0 para 1? Isso acontece porque no pH normal do solo, o silício ele é mais solúvel do que o alumínio. Então aqui a gente tem as faixas de pH e a solubilidade desses elementos químicos, né, esses compostos. Então nessa faixa normal de pH, aqui é onde eu tenho a maior solubilidade do silício e o alumínio praticamente não é solúvel. Então por conta disso, quem sai desse sistema, quem sai com o aumento do volume de chuva, é principalmente o silício. Então, todo esse processo aqui resulta na saída do silício por conta da sua maior solubilidade. Então, aqui é um outro esquema para a gente mostrar esse processo, onde a gente tem, então, aqui minerais do tipo 2 para 1. Então, aqui seriam 2 para 1. Aí, conforme vai entrando chuva, conforme os processos de intemperismo químico vão ocorrendo, há, então, uma remoção de silício. Então, o silício sai do sistema e aí eu tenho o mineral formado na proporção de uma camada de tetraedro de silício para uma de octaedro de alumínio. Se esse processo continuar, se ainda tiver água suficiente para que esse intemperismo ocorra, eu tenho então mais saída de silício do sistema e aí eu tenho a formação de minerais do tipo 0 para 1. No caso aqui, então, minerais do tipo 2 para 1 a gente teria vermiculita e esmectita, minerais do tipo 1 para 1 a caulinita e minerais do tipo 0 para 1 a gibsita.
Então, além do silício, que é removido do solo, a gente também tem a remoção de alguns cátions básicos, né? Então, a gente tem uma analogia que aparece no livro 19 lições de pedologia, aonde seria uma forma similar ao que a gente tem quando passa um café. Então, quando a gente coloca o pó de café lá no coador, a gente ainda tem bastante essência do café no pó. E aí a gente passa a água fervendo, né? E aí a gente tem aqui a remoção do café mais forte, um café com bastante aroma ainda. E nesse pó que está no filtro ainda tem bastante da essência do café para ser liberado. Conforme eu vou passando mais água no café, eu vou removendo mais essa quantidade dessas essências, ou esses cátions básicos, que são nutrientes para as plantas, e vai ficando praticamente o pó sem essência nenhuma no filtro, né? E aí esse café embaixo vai ficando também aguado. E aí o que acontece? Então eu vou tendo a remoção desses elementos químicos que podem ser nutrientes para o solo, para as plantas, né? E o solo vai se tornando mais pobre. Então, conforme eu vou passando de mineral 2 para 1 até chegar em 0 para 1, a água, além do silício, vai removendo também esses cátions básicos, ou seja, vai tornando o solo mais pobre quimicamente. Então, essa condição de baixa remoção desses cátions seria um clima semiárido, como da região Nordeste, né, ou climas onde eu tenho um volume de chuva menor do que uns 800 milímetros por ano. Em clima temperado ou tropical, com precipitação média anual aí de uns 1.500 milímetros, 1.200, 1.500 milímetros, eu teria essa condição de uma grande remoção de cátions básicos. E aí, em clima tropical, acima de 1.800, 2.000 milímetros por ano, eu tenho uma intensa remoção desses cátions básicos e solos com uma baixa reserva desses nutrientes, porque já foi tudo lixiviado. E aí é uma figura só para mostrar, então, a cara de um solo com bastante mineral do tipo 2 para 1. Então, aqui seriam as esmectitas, né? Aqui, mineral do tipo 1 para 1, a caulinita com esse formato de placas, né? Porque são filosilicatos. E aqui, esses minerais 0 para 1 com formato mais esférico, no caso, a gibsita. E aí, por último, a gente tem o processo de intemperismo biológico, que ele atua de várias formas, e em alguns casos é até difícil de expressar o quanto desse processo tem caráter físico, quanto desse processo tem caráter químico, né? Então, por exemplo, quando a gente tem uma planta crescendo em cima de uma rocha, a gente tem ela promovendo o crescimento radicular, né? Vai fazendo então uma ação mecânica de expansão, mas ao mesmo tempo tem a liberação de ácidos orgânicos que vai acelerando o processo de intemperismo químico. Então, é um pouco difícil separar desses processos até quanto que essa planta está exercendo esse intemperismo químico, né, liberando esses ácidos, esses compostos orgânicos, e até onde que essa planta está promovendo ações mecânicas de desagregação da rocha. Então, a gente acaba assumindo que intemperismo biológico é uma mistura de intemperismo físico e químico, mas, de fato, a ação dos organismos é muito importante para a formação do solo. É crucial, então, para que eu tenha o solo formado. Aqui, como eu tenho também as raízes ocupando esses espaços vazios e aumentando a percolação de água também no solo. E esse processo de intemperismo, a gente vai ver mais para frente quando falar em relevo, vai depender muito também da superfície. Então, se a superfície da Terra favorece a entrada de água, eu tenho maior chance de alterar o mineral, né, e o processo de intemperismo químico ocorrer e o solo se tornar mais profundo. Agora, se a superfície não favorece a infiltração vertical de água e a água tende então a correr mais lateralmente, esse processo de intemperismo químico ele é menos intenso. E aí eu tenho solos mais rasos também. Ok?